Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula para vocês, aula do CTB, CTB, uma aula de legislação de trânsito. Nós sabemos que as resoluções do CONTRAN complementam a legislação de trânsito, em especial o CTB. Nesta aula, nós vamos trabalhar de dois assuntos, né, que estão vinculados, que o CONTRAN decidiu tratar os dois assuntos na mesma resolução, que é a combinação de transporte de veículos, né? O famoso caminhão cegonha que transporte nossos veículos aí no Brasil todo, e a combinação de transportes de cargas, combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, né? Esse P aqui vem a ser paletizadas, né? Então, paletizadas, então essa aqui é a combinação. Combinação de transporte de veículos, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, né? Bacana. Então vamos lá, vamos diretamente aqui. Mas é muito importante esse assunto aqui. Esse assunto aqui completa a nossa aula da 210, 211, 520 e 258, né? As combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, CTVP, cujas dimensões excedam aos limites previstos na Resolução 210, de 13 de novembro de 2006, e as sucedâneas só poderão circular nas vias portando a autorização especial de trânsito, AET, em conformidade com esta resolução, né? Ou seja, professor, vamos lá. Qual que é o trabalho dessa resolução, né? Primeiro, já no artigo 1º, ele já dita uma regra importante para os nossos estudos, né? Olha só, ou seja, a combinação CTV, CTV-VP, cujas dimensões excedam, né? Ou seja, se estiver transportando uma carga paletizada, uma carga de veículos que não exceda os limites da 210, não há necessidade, ok? Professor, vem comigo. Quais são os limites? Anotem aí, né? Nós temos aí a carga, veículos não articulados, nós temos aí 14 metros, né? 14 metros, né? Então, nós temos veículos não articulados, temos 14 metros, né? Vamos colocar aqui papelinho, né? É bom, né? Legal, né? Vem comigo aqui, vamos pegar a caneta preta aqui. Meu apagador, olha o que aconteceu com o cara aqui, mas vamos consertar isso aqui. Então, vamos lá, né? Só relembrando, né? A resolução 210, né? Então, a resolução 210, nós temos aqui, ó, a altura máxima permitida, 4,40 metros, né? Largura máxima permitida, 2,60 metros, né? Aí nós temos comprimento, ok, comprimento, né? Comprimento. Aí temos aqui, veículos não articulados. Aí, não articulados, né? Não articulados, nós temos aqui 14 metros, né? Veículos articulados, articulados, nós temos até 19,80. Ou seja, o que está dizendo? Que está autorizado, né? Mais o quê? O peso por eixo, né? Peso por eixo. A gente vai falar um pouquinho sobre peso de eixo nessa aula ainda. O que acontece? O veículo, né, nessas condições aqui, estão plenamente autorizados a circular sem AIT. Tá? Então, isso aqui está autorizado, não precisa de nada. Agora, o que trouxe? Trouxe essa resolução, tá? A resolução aqui 735. Ele vai trazer critérios específicos, né? Ou seja, vai ser uma AIT específica para quem? Para o transporte né? Combinações de transporte de veículos, né? E combinação de transporte de veículos paletizados, né? Então, nós temos aí uma AIT especial para atender este segmento, né? Bacana, professor. Ok, né? Vamos lá, né? Então, é claro que aqui eu já vou falar para vocês, o que vai mudar realmente vai ser isso aqui, vai ser a altura, que vai ser uma altura, por exemplo, nesse caso aqui, né? A altura aqui desses veículos aqui, até 4,70 metros, não, necessita de quê? De AIT. Aí, já mudou.
porque nesse cara aqui é 4,40, lá é 4,70. Então, até 4,70 Então, esses detalhes nós vamos falar no decorrer da aula, né? Só fazendo aqui uma pequena ajuda à memória da resolução 210, uma das resoluções mais importantes aí que o aluno tem gravado, pode ter certeza, importantíssima essa resolução, né? Essa resolução, vem comigo, né? Então, ok, né? Então, está dizendo, se você tem 4,40, 12,60 até 19,80, bingo, não precisa correr atrás da AIT, porque a AIT não é fácil atingir. Se você ultrapassa esses limites, você vai ter que correr atrás da AIT. Isso está dizendo no artigo 1º. Parágrafo 1º. Entende-se por combinação de transporte de veículos, CTV, olha o conceito, né? Veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis, né? Olha que coisa interessante, né? Adaptados, especial e exclusivamente. A banca gosta de pegar essas palavrinhas, exclusivamente, ok, né? Se o parágrafo primeiro ele trouxe o conceito do CTV, ele vai trazer agora o conceito do CTVP, né? Entende-se por combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, CTVP, a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas utilizadas para pallets ou racks, né? Então, temos aí o CTVP, a combinação para quê? Construída especialmente para o transporte de veículos acabados. Então, ele vai transportar veículos e pode transportar também o quê? Cargas unutilizadas, uma carga está num único volume lá, que é o pallets ou racks, né? Ok, né? Agora, vamos lá, começa essas coisas interessantes, parágrafo 3º, de suma importância, né? Ou seja, a resolução 735, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer a AIT para transporte de veículos e transporte de veículos e pallets, né? E cargas paletizadas, bacana. Ficam dispensadas da emissão da autorização especial de trânsito, AIT. As combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, com até 4,70 metros de altura, 4,70 metros de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento previstos no artigo 3º, né? O artigo 3º, nós vamos chegar lá no exato momento, mas nesse momento aqui você tem que entender que isso aqui pode cair na prova. Por quê, professor? Porque até o presente momento, né? Se você pega aqui a resolução 210, 211, 210, a dimensões máximas, né, de pesos e medidas, dimensões e pesos, 211, a IT geral, a altura máxima, né? A altura máxima permitida, a altura tem que ser sempre menor do que 4,40. Agora, aqui, para transporte, né? Combinações de transporte de veículos e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, né? A altura pode ser igual, tem que ser igual ou menor a 4,70 metros, ou seja, 30 centímetros a mais. E com certeza, esses 30 centímetros a mais pode ser objeto de sua prova. Tá aí? Tá? Então, temos aí, pode ser objeto da sua prova. 4,70, né? 4,70 aí, então pode ser objeto da sua prova este cara aí. Bacana? Fechou, né? Vem comigo. Tá. Vamos lá. Parágrafo 4º. Vem comigo. Tá? Agora, né? Poderão ser dispensadas. Então, o artigo 3º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, ele trata do que? Da altura. Você já sabe que a altura geral, né, normal, que você não precisa provar nada para ninguém, é 4,40. Bacana, a resolução 210. Então, se é CTV ou CTVP, pode ir até 4,70. Bacana. E agora, uma outra concessão ao segmento, né? Aqui diz, poderão ser dispensáveis de AIT. Poderão ser dispensadas, né? O que poderão ser dispensadas? A altura entre 4,71 e 4,95, né? 4,95. Então, de 4,71 até 4,95 poderão ser dispensadas, né? Dispensadas por quem? Por deliberação e a critério
dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, DENIT, né, dos estados, DER e dos municípios aí, poderão ser dispensadas a AIT. Então nós temos uma outra situação, ou seja, né, vamos lá, primeiro, né, altura, né, vamos lá, isso aqui tem que anotar, isso aqui é importante, né, tá, altura, ó, altura, regra geral, olha só, regra geral, o que é a regra geral? 4,40. Esse cara aqui está no 210, bacana, né? Aí vem aqui, ó, C, transporte de veículos, CTV e CTVP, né? 4,70, tá? Resolução 735, ok? Esse cara aqui, sem AIT, ok? Agora, para esse mesmo segmento aqui, ok? 4,71 a 4,95, né? Também na 735, né? Isso aqui poderá ser dispensado, ó, poderá ser dispensada. Do que? Da AIT. Lembre-se que a AIT tem validade de 1 ano, é uma via sacra, uma documentação, então está aqui. A altura, ó, pronto, está aí. Tem que sair. Então, cara, isso aqui você tem que estar no seu papelinho, cara, tem que estar no seu caderno, né? Este cara aqui está no parágrafo 3º, aí, ó, parágrafo 3º, e esse outro cara aqui está no parágrafo 4º, né? Muito importante isso, né? Muito importante essas dimensões aí, cara, tá? Muito importante, né? Porque se você está estudando isso aqui, com certeza você está fazendo para a área de fiscalização de trânsito e no seu exercício da sua fiscalização você vai ter que saber essas áreas aqui, né? Bacana? Então esse aqui é o parágrafo 4º. Vamos continuar. Parágrafo 5º, vem comigo aqui, né? O caminhão-trator, ou seja, vai ter a tração, adaptado para o transporte de outro veículo sobre a cabine. Ô, professor, como assim? Sobre a cabine, né? Esse cara aqui, ó, outro veículo sobre a cabine. Nós sabemos o quê? Regra geral, não pode ter nada em cima da cabine, mas então, ó, sobre a cabine, ó, olha aí, né? Ok, né? Vamos lá. Na forma prevista do anexo 1, a gente vai mostrar o anexo 1 em detalhes para você, dessa resolução, deve submeter-se à inspeção de segurança veicular para a obtenção do novo certificado de registro, CRV, e certificado de registro e licenciamento do veículo. Então, ele vai ter que sempre estar fazendo essa inspeção de segurança veicular para o novo registro. Ele foi adaptado, né? Então, adaptado para o transporte. Então, ele estava normal, ele foi adaptado. Se for adaptado, a gente vai lá para a resolução 292, né? O que acontece? Toda vez que qualquer veículo tem uma adaptação, há necessidade do quê? Da inspeção veicular, claro, todo o procedimento dos órgãos executivos, no caso do DETRAN, para quê? Para emissão de novo, o quê? De novo, certificado de registro veicular. Bacana, tranquilo, né? Tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator. Professor, o que está significando isso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ele não pode ultrapassar o para-choque, né? Aí, ó. Não pode ultrapassar o para-choque, né? Já adiantando aí o nosso artigo 3º, vem comigo aqui. Então vamos lá, o que ele diz aqui, né? Vamos pegar esse conjunto aqui, isso aqui é um caminhão não articulado. Nós sabemos que um caminhão não articulado lá pela 210, ele pode ter o quê? 14 metros. Aí, ó, 14 metros, né? E aí o que acontece? Pela resolução, né? Olha aqui, ó, a largura máxima aqui, 14 metros. Ó, isso aqui é o comprimento. Isso aqui é o comprimento, ok? Comprimento, né? Aí. Largura, 2,60 metros. Balanço traseiro, ó, máximo, né? 3,50. Esse cara aqui e esse cara aqui, resolução 210. Tá aqui, né? Ok, esse cara aqui também, resolução 210, né? O que ele fala aqui, ó? Altura, ó. 4,70 ou 4,95, né? Poderá ser dispensada, que é a altura, né?
Até 4,10, 4,40 não, mas aqui com certeza, como ele está transportando outro veículo, está lá. Esse aqui são os comprimentos. Ó. Caminhão trucado, né? Esse cara aqui agora, caminhão trator e semi-reboque, olha aí. Olha o caminhão trator aqui, né? Olha o tamanho do semi-reboque, olha os eixos dele aqui, né? Dá para você calcular já, né? Então o que ele diz? Ele para esses transportes CTV e CTVP, tá? Ele traz uma outra medida. Ele traz medida entre os eixos, né? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Ele fala que a medida entre os eixos, que é o centro do primeiro eixo, tá aqui, primeiro eixo, aqui, esse cara aqui, tá? Olha só. Até o último eixo, presta atenção, máximo 18 metros. Olha aí. Esse cara aqui é exclusivo da 735. Esse cara aqui é exclusivo da 735. Aí, ó, né? Tá aqui, né? Ó, peso, uma altura, segue a regra geral, né? Tá? Aí é o seguinte, regra específica para este segmento. O comprimento aqui, máximo permitido, é de 23 metros. Também aqui, ó, 735, né? Largura, 2,60, segue a 210, a regra geral. Balanço traseiro, regra geral também da 210. Olha aí, caminhão aí, trator de semi-reboque. Bonitão o cara, né? Bonitão esse cara aí, né? Bacana, né? Então tá, esse aqui é o famoso caminhão cegonha. Tá? Olha aí as regras, né? Esses aqui a gente vai ver no artigo 3º. Já estou antecipando o assunto, né? Estou antecipando o assunto, né? Esse assunto aqui, eu particularmente gosto bastante sobre ele, né? Outra combinação aqui, ó, caminhão trator sobre cabine, né? Ó, caminhão trator sobre cabine, castelo e semi-reboque, né? Olha aí, ó, castelo, olha aí, transportando as caminhonetes ali, né? Altura, né, de 4,70 até 9, o máximo aqui permitido, o máximo permitido que a AIT permite é 4,95, né? Então, é a altura máxima permitida, né? De novo, entre os eixos 18 metros, balanço traseiro, a regra geral, largura 2,60 e nós temos 23 metros de comprimento, um veículo longo, né? Outra combinação aqui, o caminhão e reboque, né? Aí o caminhão, 14 metros, né? Que ele pode ser esse caminhão aqui. Aí ele temos aqui, ó, mas ele está puxando o reboque. Balanço traseiro, vai ter que seguir a regra do balanço traseiro. Vai ter que seguir a regra também aí, ó, do comprimento de 18, desculpa, de 23, ó, tá? 23 metros aí do para-choque dianteiro até o para-choque traseiro, 23 metros, isso aí é a outra combinação. Mais uma combinação para vocês, né? Temos caminhão mais semi-reboque, né? O caminhão está puxando aqui um semi-reboque aí, né? Ele está puxando um semi-reboque, regra de altura até 4,95, que pode ser AIT, tá? Comprimento 23, 3 de balanço traseiro e 2,60 de largura, né? Mesma regra aqui também, outra combinação, né? Caminhão trator e semi-reboque prancha, né? Olha aí, prancha, né? Esse aqui é o famoso prancha, né? 18 metros de distância, né? Então aí, outro tipo de veículo, né? Adaptado aí para o transporte. Bacana? Ótimo. Então, tá aí já demos uma geral, né? Agora vem comigo. Agora vamos lá, artigo 2º, né? Artigo 2º diz o seguinte: as empresas e transportadores autônomos, né, de veículos deverão requerer a AIT perante a autoridade competente, juntando a seguinte documentação. Então, eu sou autônomo. Eu posso ter a AIT? Sim, eu faço carreto desse específico, posso, né? Agora, e tem empresa para isso, transportadores também podem, né? As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer autorização. Aqui, eu chamo a atenção disso aí, porque lá na 211 nós temos a AIT polo gerador. Somente o polo gerador que pode buscar a AIT. Aqui não, aqui é diferente, ok? Requerimento em 3 vias, indicando o nome, endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário, cópia do CRVL, né, do licenciamento, memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com a carga, considerando a ação do vento, firmada por engenheiro, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade, segurança e operacional do veículo. Bacana, né? Ou seja, o artigo 2º ele traz os documentos necessários para você solicitar essa AIT. Planta dimensional da combinação na escala 1.5 com o equipamento carregado
nas condições mais desfavoráveis, indicando dimensões, distância entre os eixos e o comprimento dos balanços dianteiro e traseiro, distribuição do peso por eixo, apresentação do laudo técnico conforme o parágrafo 2º do artigo 6º, ou seja, tem que ter um laudo técnico aí, uma RT responsabilizando por essa combinação, né? Bacana. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Somente será admitido o acoplamento de reboque e semi-reboque, especialmente construídos para a utilização desses tipos de combinação de transporte de veículos e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, quando devidamente homologadas pelo órgão máximo executivo de trânsito, Denatran, né, ok? Ou com códigos específicos na tabela de marca modelo /Renavan, que enviará atestado técnico de aprovação aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União dos Estados. Ou seja, ele fala que somente o reboque e semi-reboque tem que ser homologado pelo Denatran, tem que estar atestado, tem que estar lá o código no Renavan, né? Claro, com certeza, tranquilo, né? E agora, pessoal, agora vamos lá. Parágrafo 3º, né? Artigo 3º. Agora, artigo 3º. Para a circulação e a concessão da autorização especial de trânsito, deverão ser observados os seguintes limites. Agora os limites, né? Muitos nós já falamos ali, né? Já falamos de altura, de comprimento, né? Balanço traseiro, né? Ó, poderá ser admitida a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários a altura máxima conjunto carregado até 4,95, né? Daí, altura 4,95, já falamos da altura. Até 4,40 não precisa de nada, né? É normal. Aí é o seguinte, se o cara é um CTV ou um CTVP, o que acontece? Ele pode até 4,70, sem AIT, sem nada. A resolução garante isso para ele. Agora, de 4,71 a 4,95, poderá ser dispensada, ó. Poderá ser dispensada, né? Então, a altura, ok. Artigo 3º é importante, né? Largura, 2,60 metros. 2,60 metros é o geral. Aí temos aqui uma exceção de 3 metros. Tá? Uma exceção, aqui tinha que estar em amarelinho. Tá? Ou 3 metros de largura. Olha que situação, né? Quando se tratar de combinação para transporte de veículos, né? Ok, né? Paletizadas, destinado ao transporte de, olha só, então pode ser até o 2,60 é a regra geral. É o único caso dessa IT que pode chegar a 3 metros, ou seja, quando a combinação transportar ônibus, tá? Chassi de ônibus e caminhões. Olha aí. Então, quando transportar ônibus, quando transportar chassi de ônibus, quando transportar caminhões, tá? Quando ônibus, chassi de ônibus ou caminhão, tá? O que acontece? É a distância, a largura permitida poderá ser até 3 metros, né? Até 3 metros. Bacana, né? Fechou? Fechou, né? Vem comigo aqui. 3. Comprimento medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior do plano inferior ou superior da carroceria. Ou seja, a distância máxima, a gente já viu, né? Ó, veículo simples, o não articulado, até 14 metros, segue a regra da 210. Veículo articulado, um caminhão trator, um semi-reboque, um caminhão mais um reboque, não sei, qualquer, 23 metros. Isso aqui é importante. Por quê, prof? Porque lá na regra geral, né, da 210, é 18,90. Tá? Bacana. Aí nós temos um outro parâmetro, né? Desde que a distância entre os eixos externos... Então, nós temos aqui, distância máxima, 23. Aí nós temos aqui, ó, tá, o primeiro pneu e o último pneu, o último eixo, né? Essa distância aqui seja de, no máximo, 18 metros. Olha aí, ó, essa regra aqui é importante, né? Veículo com reboque até 23 metros, ok, bacana, veículo com reboque até 23 metros, né? Nós vimos todas essas combinações aí de distância, muito importante isso, nós já vimos naquelas figuras, a gente já explicou aí. Então, isso aqui é para o que? Solicitar e ter. Ah, se ultrapassou isso aí, não pode transitar, né? Os limites legais de peso bruto total combinado, PBTC, e por eixo, previsto na resolução 210. Então, ele vai ter que manter o quê? O peso por eixo, né? E aí, prof? E aí, vamos recordar aqui, cadê meu papelinho? Ô, papelinho! Tá aqui meu papelinho, lembra disso, né? Cara, se você não assistiu essa resolução 210, cara, você tá marcando bobeira, né?
Vamos lá, vamos fazer uma recordação aqui, ó, peso por eixo, né? Claro, o ônibus é outra regra, então nós temos aqui, ó, primeiro caso aqui, ó, peso por eixo, ó, um conjunto, ó, simples, né? O quê? 6 toneladas, né? Ó, né? Agora você tem o quê? Um eixo duplo, ó. Isso aqui é um peso máximo, né? Quanto que é? 10 toneladas, né? E agora, professor, ó, vou colocar todos aqui, né? Ó, um bidirecional, aí, ó, bidirecional, tá certo? Aí, ó. Ó, esse cara aqui, 12 toneladas, né? Mais um, por que não, né? Ó, eixos duplos tender, né? Vou colocar aqui, ó, eixos, ó, duplos, ó, em tender, né? Ah, olha aí. Então, como é que é esse desenho aqui, professor? Vamos lá, vou fazer um desenho legalzinho aqui para vocês, ó. Tá? Professor, essa bolinha é o quê? É o pneu, meu filho. Esse eixo entender aqui, ó, ele tem o quê? Um equipamento de suspensão especial, articulado, entendeu? Então ele pode carregar o quê? Mais carga, né? Eixo duplo sem tender, 15, tá? 15. Eu vou anotar aqui, ó. Ó, eixos, né? Ó, eixos, ó. Duplos. Não tender. Ó, não. Ó, não tender. Ok. E agora, professor? O filé mignon, né? Eixo triplo. Tá? Eixo triplo. Em tender. O filé mignon, ó, 25, né? Ou seja, ó. Ah, tá aí, né? Pronto, bacana, tá aí. A regrinha aí para vocês aí, tá aí. Então, esses conjuntos deverão seguir o quê? Essa regra dos eixos, peso por eixo aqui. Tá? Eles vão ter que seguir essa combinação aqui de peso de eixo aqui também, né? Então vai ter que seguir essa combinação do peso de eixo, tá? Ótimo, né? Bacana. 5. A compatibilidade do limite da capacidade máxima de tração. Opa, aqui estamos falando o quê? Ó, do CMT, né? Que é a capacidade do motor, tem que respeitar. O motor tem capacidade para transportar aí 30 toneladas. Bacana, você vai ter que puxar, vai ter que ter um peso bruto total combinado até de 30 toneladas. Vai ter que respeitar a capacidade do motor, ok, né? As combinações deverão estar equipadas com sistemas de freios conjugados, aí, ó, já estudamos isso, né? Entre si, entre o caminhão-trator, atendendo ao disposto da Resolução 210. Olha aí a importância dela, né? Acoplados pelos acoplamento dos veículos rebocados deverão ter tipo automático, conforme a resolução, a norma aí, né? 11.410 e 114, 11.410 e 11.411, né? E está reforçados com correntes, olha aí, ó, correntes, isso também tem lá 210, e cabos de aço de segurança, né? Cabos de aço, né, para a carga estar sempre bem acondicionada aí, principalmente o reboque, semi-reboque ao caminhão-trator, né? Ótimo, vamos lá, tem mais sim. Os acoplamentos dos veículos rebocados deverão ser do tipo automático, ok? Repetir esse cara aqui, 8, né? Os acoplamentos dos veículos articulados com pino rei e quinta roda é aquela que fica em cima, mais o pino rei, deverão obedecer ao disposto da ABNT NBR NM ISO 337-2001 e suas atualizações. 9. Contar com a sinalização especial da traseira do conjunto veicular,
para a combinação com comprimento superior a 19,80. O que é essa sinalização? Aquela veículo longo, 23 metros, né? Ela vai ter um fundo lá laranja, né? A gente já viu isso em momentos específicos. Estar provido de lanternas laterais colocadas em intervalos regulares de no máximo 3 metros, cada 3 metros, lanternas lateral para entre si que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto, né? Então aí são as regras aí para você obter o que? A combinação, você obter o que? Para você obter a AIT desse tipo de conjunto, né? Transporte de veículos e veículos também com carga paletizada, né? Artigo 4º. Qual que é o trabalho do artigo 4º? O trabalho do artigo 4º é simples, né? Ele fala o seguinte, olha, esse butelão aqui, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter restrições de circulação, principalmente horário de circulação e velocidade. O trânsito de combinações para transporte de veículos CTV e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTBP, que trata essa resolução, será do amanhecer do sol ao amanhecer ao pôr do sol, ou seja, tem que ter o quê? A luz do sol durante o dia, ó. E a sua velocidade máxima é de 80 km por hora. Examinador adora de paixão esse tipo de coisa, gente, de informação. Então será do amanhecer ao pôr do sol, bacana. O primeiro, não se aplica a restrição, ó, não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito contida no caput da combinações, cujo comprimento seja no máximo 19,80. Prof, por que não? Porque 19,80 ele pode circular na hora que ele quiser, como ele quiser, né? Por quê? Porque ele não necessita da AIT. Né? É o limite, é o máximo necessita, né? 210 aí para a galera, né? Ok. Será admitido, outra regra aqui, muito importante, essa regra aqui é a mesma regra da 211, né? O que ele fala? Olha, você poderá, né, ser um butelão de 23 metros aí, você poderá circular à noite. Desde que atenda o parágrafo 2º, será admitido o trânsito noturno das combinações que apresentam comprimento superior a 19,80, ou seja, além da regra geral, até 23 metros, né, porque é o máximo permitido, né, nas vias com, olha só, requisito, pista dupla em duplo sentido, ok? Pista dupla em duplo sentido, de circulação, dotadas, aí vem a questão de prova, dotadas de separadores físicos. Separadores físicos, né? Que possam, olha, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido. Então, neste caso, né, pista dupla, duplo sentido, separador físico, o cegonhão aqui, né? O cegonhão poderá transitar à noite, assim ele está autorizado a descumprir a regra do caput do artigo 4º dessa resolução, né? Vem comigo. Parágrafo 3º. Nos trechos rodoviários de pista simples, será permitido também o trânsito noturno, quando vazio. Ou seja, o cegonhão está vazio, não tem carregando nada, né? Então, ele pode dirigir à noite? Pode. Ele tem 23 metros? Tem. É pista simples? Sim. Né? Está vazio? Manda bala. Ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a roda, ativada toda a sinalização de equipamento do transportador, aquela sinalização lateral. Olha aí, boa questão de prova também o parágrafo 3º. Quarto, poderão ser adotados horários distintos dos estabelecidos por essa resolução, em trechos específicos, mediante proposição da autoridade competente de circunscrição sobre a via. Ou seja, o cara que é responsável pela via, ele poderá estar trazendo aí horários diferenciados para a circulação, né? Vem comigo, artigo 5º, né? Vamos lá. Nos veículos articulados e com reboque ocorrendo pane, ó, nos veículos articulados, ok, está lá, articulado, que ele tem o quê? Ou com reboque, está lá, né, ok. Ocorrendo pane ou qualquer outro evento que impeça a utilização do caminhão-trator, será permitida a sua substituição exclusivamente para a complementação da viagem, né? E aí, prof, e aí, o que esse cara está falando, né? Tem a combinação. O caminhão-trator não deu no couro, quebrou, vai ter que ir para o conserto, não tem condições de seguir viagem, então está autorizando aí a substituição por outro caminhão-trator, só que essa autorização não é a de ad eterno, né?
O que acontece? É só para concluir esse carreto, né? Essa viagem. O artigo 6º é o artigo que trata em si da AIT, do documento, porte obrigatório, tudo, prazo de validade, né? A autorização especial de trânsito, AIT, expedida pela autoridade competente, terá validade máxima de 1 ano. Então, é 1 ano, né? Padrão, regra geral, exceto na carga indivisível, aqueles butelão aí, que é somente para cada carreto, bacana. Na data da entrada em vigor dessa resolução, será assegurada a renovação da autorização especial de trânsito mediante a apresentação do laudo técnico descrito no parágrafo abaixo e do certificado de registro e licenciamento do veículo. Ok, isso aqui é para a renovação, né? 2, laudo técnico. Então é o seguinte, para você ter nesse tipo de transporte, você vai ter que ter uma responsabilidade técnica para o engenheiro responsável pelo produto, né? O laudo técnico, acompanhado pela respectiva anotação de responsabilidade técnica, ART, deverá ser elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico ou automotivo responsável pelo projeto, que emitirá declaração de conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a operação se desenvolve dentro das condições de segurança estabelecidas nessa resolução. Ok. A autorização somente será concedida ou renovada após a apresentação do laudo técnico da combinação para o transporte de veículos ou, ok, bacana. Então, ele tem que apresentar o laudo técnico aí, tanto para a concessão quanto para a renovação, né, da AIT. 7º, são dispensadas da emissão da AIT, tá? As combinações que atendam às dimensões máximas fixadas pela resolução 210. Claro, né? Eu posso ser um veículo de transporte de veículos aqui, tá? Bacana, um CTV, um CVTP, tranquilo, né? Só que o quê? Eu atendo o quê? As condições da 210. Pronto, tchau e benção. Inclusive ele coloca, ó, com até 4,70 metros, que aqui ele muda, né? A 4,40 é 210, tá? 210. Então a 4,70 não precisa, né? Aí a altura, limites, né? E comprimentos previstos. Então está cumprindo o balanço traseiro até 18 metros, essas coisas todas aí. Ele está autorizando circular sem AIT. É importante? Claro que é importante. Por que é importante isso, prof? Cara, porque é um saco tirar essa AIT, é uma via sacra. É uma via sacra. Não é fácil. Não será concedida a AIT para combinações que não atendam integralmente o disposto nessa resolução. Nem precisava, né? 9. O proprietário do veículo, usuário da autorização especial de trânsito, AIT, será responsável pelos danos que o veículo venha a causar à via, a sua sinalização, a sua sinalização e a terceiros, né? Como também responderá integralmente pela utilização indevida das vias que, pelo seu gabarito e a sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, o fato de você ter AIT, mesmo assim você tem responsabilidade objetiva sobre o seu veículo. Todo e qualquer dano que ele ocorrer, você vai responder por isso, né? O proprietário, aí, ó, o proprietário, né? O usuário com autorização, ok. Todas as rodas de cada veículo transportado deverão estar firmemente, ó, rodas, né, porque lá é veículo, transporte de veículo, né, deve estar firmemente ancoradas à estrutura de apoio por meio de cintas cuja resistência total à ruptura seja, no mínimo, o dobro do peso do veículo, né? Então aí ele está colocando que a firmeza das rodas tem que ser no mínimo o dobro do peso do veículo, né? Ok. 11, vem comigo aqui, 11, né? As combinações de transporte de veículo CTV constituídas por caminhão-trator, 6x2, os dois pontos de tração, ou 6x4, né? 6 pontos no solo, mais 4 de tração, mais semi-reboque novo, saído de fábrica de 2 eixos especialmente projetados e construídas para o transporte de automóveis, poderão transportar outras cargas paletizadas ou acondicionadas em racks, né? Aqui começa, né, o tal do transporte, combinações de transporte de veículo e paletizadas, né? Então, olha só, pena que meu canetão aqui está com pouca tinta vermelha, não vou explicar para você. Poderão transportar outras cargas paletizadas. Aí, outras cargas paletizadas. Então, a regra para o cara ser CTVP, né, tá aqui. Tem que ter um caminhão trator, né? Tá, ou mais, né?
a mais semi-reboque novo, saído de fábrica projetados para isso, como ter isso. Então, essa aqui é a regra, né? Não será admitido compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga. Ou ele vai transportar veículos, ou ele transporte carga. E essa carga aqui, ela tem que ser paletizadas, né? Tem que ser paletizadas, né? Na época de recessão aí, claro, né? É melhor o cara fazer isso, né? Ele vai ter que fazer um ou outro. Então, esse tipo de veículo pode transportar veículos ou cargas paletizadas, né? Não é permitida a transformação de combinações para transporte de veículos, CVT, para combinação de transporte. Não é. Por quê? Ele só permite isso se for semi-reboque novo, feito com essa especificidade, né? Professor, mostra pra gente aí. Tá aqui. Esse aqui é um exemplo aqui, tá? Esse cara aqui é um exemplo clássico aqui de quê? Do CTVP. Ele pode transportar veículos e ele pode transportar cargas, né? Nunca um e outro, né? Aí, ó. Ele vai colocando aí, ó, os pallets aqui, ó. Vai colocando os pallets aqui. Ó, travessas em metal, ó, cinta de poliéster de 20 toneladas, para quê? Para segurar os pallets, né? Mesma coisa, ele segue aqui comprimento máximo 23 metros, né? Temos aqui a distância dos eixos aqui, ó, 2 metros, 18 metros, né? Temos aqui a altura dele aqui, ó. Não dá para enxergar essa altura aqui, mas está parecendo 3,80, né? Acho que é isso, né? 3,80 aqui, ó. A altura dele permitida está abaixo de 4,40. Então, isso aqui é um veículo dessas dimensões, né? Ok? Vamos lá, artigo 12, né? É outra coisa, né? Ele transporta veículos e pallets, ou pallets, né? Nas combinações de transporte de veículos, cargas paletizadas, CTPP, o espaço ocupado pelas peças e componentes deverá obedecer os seguintes limites, né? Vamos lá, os seguintes limites. Comprimento máximo da carga limitado à parte do equipamento que fica rebaixado, ou seja, só a parte de baixo, não pode ser em cima, né? Ou seja, aquela situada entre o castelo inferior, entre o caminhão trator engatado no semi-reboque e os eixos do semi-reboque da região tecnicamente chamadas de plataforma inferior, desde que não superior a 10 metros. Ó, largura máxima 2,40, né? A altura máxima da carga 2,25 metros. Então, a altura máxima da carga 2,25 metros, né? Então, essas são as condições desse butelão aqui que ele poderá transportar, né? Ok, né? Chegando na nossa parte final da aula, né? As combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, somente para isso, deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção de cargas utilizadas. Ganchos que se encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas com resistência à ruptura de 20 toneladas força, né? E que contornem todos os pallets ou racks, né? Travessas metálicas removíveis para a segurança. Ok, né? Isso aí para transportar a carga. 14. O chassi dos semi-reboques, das combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, deverá ter estrutura dimensionada para suportar a concentração das cargas unitizadas, né? Então, por que é isso? Unitizadas, nós temos uma carga com temos vários itens, você vai unitizar tudo em um parte, vai colocar o stretch certinho, a embalagem, né? 15. As combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, né, deverão contar com sider protetor contra intempéries composto por lona especial, trilho de alumínio, né, cintas para amarração e mecanismo de fixação em todo o perímetro lateral do teto, dianteira e traseira, né? Medida de segurança. Ok. E agora, se o cara não cumprir, né, o dispositivo na resolução, o que acontece? Ele vai cair aqui. O descumprimento das determinações dessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das penalidades descritas nas seguintes dispositivos do CTB. Artigo 69. Inflaçãozinha leve. Quando? Quando as combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas transitarem com dispositivo de fixação sem estar devidamente tensionados. Está frouxo, né? Se o negócio estiver frouxo lá, ele já leva um 69 leve, claro, né? Que ele vai ter que ter um administrativo de retenção para regularização até tensionar com a segurança devida, né? Esse cara aqui é uma infração grave, tá? Uma infraçãozinha grave para ele aí. 187, inciso 1, né?
Vamos lá, carga, né? Estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego, né, referente ao local e ao horário imposta pelo órgão de circulação ou sobre a via e não constante na AIT. Então ele vai levar esse cara aí. Outra situação, né? Outra aqui, 230, inciso 9, grave, né? Quando for constatada a falta de qualquer um dos dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks, ou de mecanismo de tensionamento quando aplicável. Bacana. Quando portar os dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem de mau estado de conservação, grave nele, multa nele, né? Quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiverem ancoradas à estrutura de apoio. Todas as rodas deverão estar ancoradas, né? Teve uma rodinha lá e já leva uma grave, né? D. Quando utilizar cordas como dispositivo de amarração, nós sabemos que não pode cordas, né? Tem que ser o quê? Tem que ser lá, sempre as cintas, né? Ó, de amarração de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks em substituição ao dispositivo de fixação dessa resolução. Não pode. Quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, né, não possuírem sider protetor contra intempéries ou este estiver em mau estado de conservação ou em desacordo do artigo 15º dessa resolução, né? Então, grave. Outra, né? Quando os dispositivos com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, não houver a expedição da correspondente autorização AIT. O cara está indo, está ilegal, está sem AIT, vai levar um 230, inciso 10, né? Quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas portar sider protetor contra intempéries e não atender os requisitos da resolução. Tá? Levou uma penalidade, né? Vamos lá, mais uma grave aqui, né? Estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e não houver a expedição correspondente da AIT. Ok, né? Vamos lá, mais um item aqui de multa que o cara poderá ter, né? Quando as combinações de transporte de veículos, né? Ok, estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e apresentarem informações divergentes em relação à AIT. Né? Quando, estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e autorização, estiver vencida, né? Uma é já expedida, outra é vencida, tem a mesma penalidade, 231, inciso 6º, uma infração grave, né? Vamos lá, mais uma aqui. Estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, no artigo 1º dessa resolução, e não estiverem portando autorização especial. Eles têm, mas não estão portando, leve, né? Outra, né? Ainda que não ultrapasse os limites estabelecidos. Quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e anterior. Então, ele ultrapassou um pouquinho, né? Ele já vai levar uma infração grave, mesmo tendo aí, tá? Mesmo tendo aí a AIT. Quando as combinações, né? Estiverem com as dimensões superiores aos limites estabelecidos, né? Legalmente, e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender os requisitos previstos no inciso 9 do artigo 3º do anexo 3 dessa resolução, grave na habilitação do sujeito lá, né? Vamos lá. Os modelos das combinações caminhões, tratores, semi-reboques, bem como os tipos de modelos de automóveis e de carga transportada, constantes no anexo 1 dessa resolução, já mostrei para a galera lá, né? São meramente ilustrativos e visam apenas demonstrar as dimensões máximas com as combinações de transporte de veículos e tal, né? Então, ele só está falando que é meramente ilustrativo, né? Anexos encontram aí no Denatran, ficam revogadas as resoluções tais aí, né? E ela entra aí na data da sua publicação, Maurício José Alves Pereira, presidente do CONTRAN, àquela época, né? E aí, professor, vamos lá, encerrar aí, né? Olha aí, né, cara? Will Smith, né? Rapaz, sou fã desse cara aí, né? Esses aí são homens de preto, né? É hora de apagar a sua memória, né? Todas as decepções e lembranças ruins. De agora para frente vai levar o que for de bom, né? Como fosse fácil, né, cara? Porque, cara, memórias ruins, cara, você fica sempre relembrando essas coisas que te faz mal, cara, não vai para frente, cara. A gente tem realmente que ressignificar as coisas, né? Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Fui, tchau. Clique lá